Amém, igreja? Nós já oramos, vamos estar lendo a lição 1, os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. Amém? Todos encontraram? Amém, né? Vamos estar lendo junto o texto áureo. O texto áureo é: amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos, e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Está em Deuteronômio 11:1. Vamos estar lendo juntos, todos? Amém? Vamos lá, 2, 3. Amarás o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Deuteronômio 11:1. Amém? A verdade aplicada é: Deus deu princípios ao seu povo para nortear a comunhão com Ele e com o próximo. Amém? Vamos estar lendo? 2, 3. Deus deu princípios ao seu povo para nortear a comunhão com Ele e com o próximo. Os objetivos da lição é, primeiro, explicar a importância dos 10 mandamentos. Eu creio que teve um erro, né, de gráfica, né? O segundo também é a mesma coisa. Explicar a importância dos 10 mandamentos. E 3, citar as bênçãos produzidas pelos 10 mandamentos. Essa lição vai falar sobre os 10 mandamentos, né? E o autor é o bispo Samuel Ferreira, que está aqui, né? A palavra do comentarista. O texto de referência está em Êxodo 20. Então nós vamos começar a ler. Abra a sua Bíblia, Lucas. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Sabe qual que é? Já leu até, né? Êxodo 20. Fechou? Então, quando o Lucas encontra, vamos fazer assim. O Lucas vai ler Êxodo 20, vai ler o 1. Achou? Tá bom? O Lucas vai estar lendo 1, a irmã Lúcia vai estar lendo 2, o Ricardo vai estar lendo 3, a Débora vai estar lendo 4, o Vinícius vai estar lendo 5 e o Edson vai estar lendo o 6. Amém? Vocês entenderam? Bem, né? Bem alto, tá bom, Lucas? Pode, os irmãos entenderam. Então pode começar, Lucas. Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas e nem servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faça misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Os tópicos são: primeiro, conhecendo os 10 mandamentos. 2, compreendendo os 10 mandamentos. 3, vivendo os 10 mandamentos. Motivo de oração: ore para que o amor ao próximo seja cada vez mais vivido em nossas atitudes. Já quero convidar o Michael para vir aqui à frente. Boa aula a todos. Deus tem uma palavra, né? O Senhor sabe, né, como vai nos ensinar, né, uma palavra para cada um de nós nessa
nesta noite, né? Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Não, só situação do horário. Meus amados irmãos, é uma honra estar vendo aqui o Vinícius pela primeira vez, o irmão Edson, eu sou, e a irmã aqui também, primeira vez na escola dominical, que bênção. Deus colocou no meu coração sobre enfatizar hoje nessa aula o resumo de toda a revista. Deus me entregou isso para... Por que Deus entregou a lei para o povo de Israel? Você se pergunta por que Deus deu uma lei para uma nação que foi gerada através de uma promessa feita a Abraão. Por que Deus dá uma lei? Por que os 10 mandamentos, que é o resumo de toda a lei? É sobre isso que nós vamos aprender e trazer a aplicação para nós hoje, que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos no novo pacto, agora debaixo do sangue de Jesus. Por gentileza, vamos no texto de referência, vamos trazer a interpretação desse texto, deixando um pouco o pastor Antônio à vontade, agora estamos de volta. Êxodo, capítulo de número 20. Por gentileza, pega sua Bíblia, sua caneta. O que podemos aprender com os 10 mandamentos? Por que Deus deu a lei para aquele povo, o povo de Israel? Êxodo significa saída ou partida. Se você quiser anotar aí do lado de Êxodo, no capítulo de número 1, esse significa partida ou saída, tá bem? É de suma importância isso, para você entender o livro todo, o título, a referência do texto. Quem pode ler até o versículo de número 2, 1 e 2, de Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 1 e versículo 2. Bora lá? Deus falou, e foi isso que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Bom, então, Moisés estava no monte, o povo de Israel naquele tempo estava debaixo do monte, Moisés estava lá em cima com Deus, e Deus vai bradar para Moisés. E Deus vai falar de uma forma tão tremenda que o povo vai se assustar. E o povo hebreu vai dizer assim, meu Regivaldo: não fala Deus conosco, mas fala você conosco. Porque o povo começa a tremer por causa do sonido da sombreita dos raios zelando, que era a voz de Deus. Aí Deus vai falar. E Deus ele fala através de Moisés para o povo: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E depois disso, depois de Deus falar: eu sou Deus que te tirei da terra do Egito, da escravidão, Deus vai colocar os 10 mandamentos, vai revelar os 10 mandamentos para o povo de Deus. Então, aprendemos aqui que Deus ele tira o seu povo da escravidão. E Deus tira para que o povo hebreu da escravidão do Egito? Da mão pesada de Faraó. Deus tirou eu e você do mundo das trevas. Deus tirou nós da escravidão do pecado. Para quê? Qual é o nosso destino? Deus tirou o povo hebreu da escravidão para o destino. Deus tirou o povo hebreu para um propósito. Só que o povo não chegou no propósito, não chegou no destino. O destino para aquele povo judeu era o quê? Era a terra que emana leite e mel, a terra de Canaã. Só que aquele povo se encontrava ainda no deserto. Só que Deus ele dá princípios.
Deus dá os 10 mandamentos para preparar aquele povo. Ótimo, esses 10 mandamentos para você obedecer, para você chegar no seu destino. Então, Deus nos dá a palavra dele, esses 66 livros que tem instrução, inspiração, princípios para nós chegar no destino. O meu destino, o seu destino não é a terra de Canaã. O meu destino, o teu destino é a nova Jerusalém. Então Deus dá aqueles 10 mandamentos para o povo hebreu se alinhar, praticar e cumprir os mandamentos, para assim chegar no destino que era a terra que manda leite e mel, a terra da promessa, a terra de Canaã. Por gentileza, João capítulo 14, versículo de número 15. Olha que os 10 mandamentos que Jesus vai trazer para nós na nova aliança. Nas demais aulas você vai aprender sobre cada um dos 10 mandamentos. Eu queria enfatizar toda a revista e trazer para nós o que significa a lei do Antigo Testamento para nós hoje. Que nós não temos que matar mais cordeiro, que era a lei cerimonial. Se a gente peca, a gente não tem que oferecer algum sacrifício, porque o sacrifício já foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 14, versículo 15, quem achou? Se me amas, quem está falando aí? Jesus está falando: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, eu provo, Jesus está dizendo isso, eu provo que amo Jesus guardando os seus mandamentos. Eu provo que obedeço a Jesus guardando os seus mandamentos. É a questão do mundo. Muito se diz cristão, até cantores famosos, atrizes da Globo fala que é cristão e fala que eu amo Jesus, mas não guarda os seus mandamentos. Mas Jesus, que é a verdade, está dizendo: você prova que me ama guardando os meus mandamentos. Ou seja, guardar os mandamentos de Cristo é obedecer, cumprir e aplicar. Deus nos tirou do Egito, do mundo, para agora obedecer o seu mandamento, e prova o meu amor por Cristo, obedecer o seu mandamento para chegar no destino, no céu. Qual que é o mandamento que Jesus deixou para nós? Marcos capítulo de número 12, versículo 28 ao 34. Vamos manejar esse fato do Espírito. Eu quero que você anote isso daqui, é de suma importância. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, não era apenas 10 mandamentos, eram 613 mandamentos para o povo judeu observar e praticar. Mandamentos positivos e mandamentos negativos. Era 613 mandamentos. Os 10 mandamentos de Êxodo 20 é apenas um resumo de toda a lei, mas tinha mandamento de ser seminorial, tinha mandamento civil e mandamento moral. Os 10 mandamentos é mandamento moral. Olha o que diz Marcos 12, 28 ao 34. Quem pode ler? Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhes: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, ó Senhor nosso Deus e único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu
mandamento aparece lá, segundo alguns evangelistas, vai dizer que era um dos escribas. Os escribas é aqueles que dominavam toda a lei, os 613 mandamentos, de cor e salteado. Se alguém perguntasse qual que é o mandamento de número 300, os escribas ele tinha que saber na hora e trazer a interpretação para o povo. Eles conheciam os 613 mandamentos, de cor e salteado. Aí ele pergunta para Jesus: qual que é o grande mandamento? Em Deuteronômio 6, todo judeu, do tamanho do Lucas, todo judeu conhece que é Shema Israel, Adonai Elohim, o Senhor é o Deus, o único Deus e verdadeiro. Amará o Senhor de toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento. O primeiro mandamento que Jesus enfatiza, o grande mandamento, é amar Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte do amor. Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte do respirar. O primeiro mandamento que Jesus enfatizou de 613 é um: amarás a Deus sobre tudo. Amar a Deus porque Deus ele é a fonte que supre tudo. Por exemplo, eu devo amar primeiramente a Deus ou a minha esposa? A Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte do amor que eu posso ter de Deus para amar a minha esposa conforme o mandamento dele. Compreende? Você deve amar a obra de Deus, a sua filha, o seu filho, depois de Deus, primeiramente a Deus. O segundo mandamento que Jesus enfatizou é amar o teu próximo. E toda lei depende desses dois mandamentos. Primeiro mandamento, Deus, fonte. Segundo, próximo, propósito. Primeiro, você ama a Deus, é a fonte do amor. E segundo, o seu próximo, que é o propósito. Olha o que diz aqui em João, capítulo de número 13. De 10 mandamentos Cristo traz, de 603 Jesus traz na nova aliança para a sua igreja e para o seu discípulo, que é eu e você. O que Deus quer de nós? A gente se pergunta muitas vezes: o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? É pregar? É evangelizar? João 14, versículo 34. Jesus vai falar com o povo judeu que estava naturalmente observando 613 mandamentos. Aí vem Jesus, um povo que estava acostumado com mandamentos, vai dizer: um novo mandamento eu te dou. João 14, 34. Quem pode ler? 14 ou 13? João 13, desculpa, isso. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Pode ler o versículo 35? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Pera lá, pastor Lodge. Deus dá lá para Moisés, o povo hebreu, 613 mandamentos, aí resume para 10 mandamentos, aí vem Jesus na nova aliança, no Novo Testamento, cumprindo o ministério, para um povo que estava acostumado com ele, para um povo que estava acostumado com o mandamento, aí vem Cristo e fala: um novo mandamento nos dou. Jesus resume 613 mandamentos em um só mandamento: ama o teu próximo, da mesma forma que eu revelei o amor de Deus. Não vai chegar lá. Jesus, 613, imagina comigo os discípulos falando. Então Jesus ele pega 613 mandamentos e traz para apenas um mandamento, porque quem ama o seu próximo cumpre os 613 mandamentos. E eu vou provar para você na praça bíblica. Se você cumprir somente esse mandamento, que é amar o seu próximo da mesma forma que Cristo te ama, você cumpriu toda a lei. É isso que o povo judeu não entendeu. A lei, não tinha como os judeus cumprir a lei. Moisés não cumpriu a lei, Daniel não cumpriu a lei, não tinha como ninguém cumprir a lei. Olha o que diz. Então, para que a lei? Por que Deus deu a lei para Moisés?
Porque o Antigo Testamento fala muito das leis. Vamos entender isso no Novo Testamento. Romanos 13, 8. Olha que o apóstolo Paulo fala. Romanos 13, 8. Por que a lei? Porque a gente leu o Antigo Testamento, tem um monte de lei lá. E Jesus traz para nós agora um novo pacto, que a gente cumpre apenas, um mandamento apenas, a gente cumpre toda a lei. Olha o que diz Paulo, trazendo a revelação do Espírito de Deus. Romanos 13, versículo de número 8. Quem achou? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque nem ama aos outros cumpriu a lei. Cumpriu o quê? A lei. Então, para cumprir a lei, qual que está o versículo anterior? Que quem ama Isso. aos outros cumpriu a lei. Quem ama aos outros ao próximo, cumpriu a lei. Compreende agora a revestinha? Você vai estudar sobre cada um desses 10 mandamentos. Mas o resumo de tudo, o fundamento de tudo, a base de tudo é: você cumpre toda a lei amando o seu próximo. O versículo 10, irmã Débora, no capítulo 13, qual que é? O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não faz mal. Interessante que no versículo de número 8, o apóstolo Paulo fala, irmã Juliana, você não deve nada a ninguém, a não ser o amor. Você não precisa fazer nenhuma ordenança daqueles mandamentos, somente amar. Porque quem ama o pai, honra o pai. Se o Vinícius ama a irmã Eiras e o irmão Edson, vai honrar, logicamente ela vai cumprir o mandamento. Se a pessoa ama o seu próximo, já vai cumprir outro mandamento. Qual? Não vai matar, não vai adulterar, porque ama o seu próximo. Então a base de tudo é o amor, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 8. Olha que o apóstolo Paulo fala para o jovem apóstolo Timóteo. É muito forte isso. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5. Eu já vou mostrar para que serve a lei de fato. Quem achou 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 5? Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. O fim do mandamento, o cumprimento da lei, é o amor de um coração puro, de uma fé não fingida, de uma consciência pura. Cumpriu a lei, Paulo fala. Paulo está trazendo para nós a revelação do que o povo judeu não compreendia. Por quê? Porque naquela época de Cristo, antes de Cristo se manifestar como Jesus, como Messias, o povo judeu esperava o Messias. Eles já acreditavam, tinham profecias do Antigo Testamento, dos profetas maiores e menores, que o Messias ia vir. Só que os judeus eles pensavam, meus irmãos, que Jesus ia vir como um político, que Jesus ia vir para governar, para tirar o jugo de Roma, para tirar os impostos e trazer o reino de Deus na terra e estabelecer como rei, como governador da terra. Aí vem Jesus, irmã Elane, aí vem Jesus totalmente diferente da expectativa daqueles judeus. Você pode ler a Bíblia e ver isso. Os fariseus não aceitavam Jesus como Messias. Os escribas religiosos não aceitavam Jesus como Messias. Por quê? Porque Jesus não veio como um político. Jesus veio humilde e simples como a pomba. Jesus veio, entra em Jerusalém montado numa jumenta. E Jesus vem falar: o meu reino não é deste mundo. Você está pensando que o Messias é da forma que você está pensando? Não.
o meu reino está em cada um de vós. Aqueles que receberam a Cristo, o reino de Deus começa dentro de nós, mas Deus vai estabelecer o reino dele na terra depois que aconteceu o quê? Que o anticristo ainda vai vir. E o anticristo vai ser o falso Cristo, que vai ser o pó-Cristo. Só que os judeus vão pensar que ele que é o Messias. A igreja não vai estar mais aqui, a igreja foi arrebatada. E os que ficaram já vão saber com ter ciência disso. Os judeus vão pensar que chegou um para resolver o nosso problema. Quem é o anticristo? Vai ser o cara que vai ver o caos. A igreja foi arrebatada, imagina. Todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra, todos os cantos da terra. Aí a trombeta toca em Massina. A igreja é arrebatada. O que vai acontecer quem ficar aqui? Vai ficar o quê? Vai ficar louco. O que aconteceu naquele povo? Um monte de gente vai arrebatar. Imagina o caos que vai ficar a terra. Porque pessoas que estão no avião, segundo eles, são assim agora. Quem é da religião cristã, quem é piloto cristão, tem que estar do lado desse piloto uma pessoa que é ímpar de outra religião. Não pode ser desse cristão, porque ele já sabe que isso vai se cumprir. A ciência já descobriu, confirmou que todo o Antigo Testamento se cumpriu. Porque eles querem fazer um outro planeta lá, habitar em outro planeta. Porque até lá no Canadá eles fizeram um aparelho lá na ciência que a pessoa consegue transportar por alguns minutos para outro lugar. Já para trazer isso, é só você pesquisar, você vai ver que isso é verdade e verídico. Os robôs que eles fizeram lá, você vê o robô que eles fizeram na China, parece homem. Já o anticristo, o espírito dele operando, trabalhando. Só que a igreja não vai estar aqui no arrebatamento. O anticristo vai ver o caos. Ele vai ser o cara que vai resolver o problema. É 3 anos e meio de falsa paz e depois mais 3 anos e meio que ele vai revelar quem ele de fato é. Os judeus vão pensar que ele é o Messias, porque ele vai vir um cara que fala bem, um político, um cara inteligente, que vai vir para resolver o problema dos gentios. Vai trazer a moeda única, não vai ser mais dólar, nem o euro, nem o real. Vai ser uma moeda única. Vai ter que colocar a marca. E ninguém vai poder vender, comprar sem essa marca. Vai ser o chip. Já estão planejando, fazendo teste. O anticristo vai resolver a falsa paz por 3 anos e meio. Vai ser o cara que vai propagar e aceitar o pecado. Você quer ter 5 mulheres? À vontade. Quer ter 5 homens? À vontade. O que você quer? Droga liberada? À vontade. Vai ser isso, falsa paz. Depois que os judeus descobrirem que ele é o falso Messias, quando ele estiver no templo de Jerusalém, os judeus pensando que ele é o Messias, ele vai se rebeliar, ele vai mostrar quem de fato é, como cumpriu o que Daniel profetizou. O que? Ele vai sacrificar e vai fazer a abominação no templo de Jerusalém. Aí os judeus vão descobrir, ele não é o Messias. Ele vai começar a perseguição contra o povo de Deus que fica na terra, principalmente os judeus. E a igreja já está no céu, já foi arrebatada. E vai acontecer a grande tribulação, o juízo de Deus. E vai começar a perseguir o povo judeu, os escolhidos, e eles vão descobrir que o Messias que nós temos pregado já veio, e eles não aceitaram. Eles não receberam o Cristo que já veio. Eles pensaram que o Messias ia vir ainda. Aí eles vão começar a cumprir Zacarias 14, vão começar a clamar, e vão entender que o Messias já foi crucificado na cruz do Calvário. E eles clamando, depois dos 6 dias, 6 anos, vai vir o Cristo Messias, juntamente com a igreja, em glória, e ele vai abrir esse céu e vai matar o anticristo com assopro na sua boca. Aí sim, vai trazer 1000 anos do milênio, que é o reinado de Cristo na terra. E o povo judeu não compreendeu isso, e não compreende ainda. Se você falar para um judeu que Jesus Cristo é o Messias, ele vai falar que não. Vai falar que é mais um profeta, como o pessoal da Arábia, eu esqueci agora a religião. Vão falar que é mais um profeta, mais um nome de Deus, mas nunca vai falar que é o Messias, porque o Messias que eles esperam é o Messias político, que vem trazer um reino físico. Mas Jesus falou, o reino de Deus já está em vós.
meu mundo vem dessa terra. E os judeus não compreenderam isso. Mas o que Paulo tem a dizer sobre a lei? O povo judeu até hoje tenta cumprir a lei, e não tem como cumprir a lei. Jesus traz a revelação dos mandamentos. O que é os 10 mandamentos? É você apenas amar o seu próximo. Olha o que Paulo disse em Romanos 7. Romanos 7, versículo de número 7. O que é a lei então? Para que a gente vai estudar essa revistinha e falar sobre lei? Qual que é a base disso? É trazer a revelação, a interpretação para o novo pacto. Quem achou Romanos capítulo 7, versículo 7? Retiremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei é pecado? A lei que Deus deu para Moisés é pecado, já que no Novo Testamento Jesus falou assim que você não precisa cumprir toda a lei, apenas amar? Não. A lei mostra o meu pecado. A lei mostra o meu pecado e manifesta que eu preciso de um Salvador. Você vai descobrir, igual a Juliana falou, não pode matar. Por onde você vai descobrir que você não pode matar? Através da lei. Ou seja, aí quem mata, por exemplo, alguém matou, adulterou, só que a lei diz, você não pode fazer isso, e a condenação é morte. Ou seja, a lei que mostra a gravidade do pecado não pode salvar, mas a lei aponta para aquele que pode salvar. Ou seja, Deus deu a lei para o povo judeu para apontar que eles não podem cumprir a lei, mas sim que tem um Salvador chegando, é o Messias, Jesus Cristo. Quem compreendeu, diga amém. A lei mostra como maligno é o meu pecado que habita em nós. Romanos 7,13. Quem pode ler? Romanos 7, versículo 13. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então a lei mostra a gravidade que é o pecado, mas não salva, entendeu? A gente vai ler os 10 mandamentos, mas não tem como você cumprir sem o Espírito de Deus. Você vai ler um monte de ordenanças no Antigo Testamento, mas não tem como nós cumprir. O judeu não tem como o judeu cumprir a lei. A lei só aponta o nosso pecado e manifesta que eu preciso de um Salvador, que é Jesus Cristo. É isso que é a lei. A lei está apontando para um Salvador, que é Jesus Cristo. Mas a gente só cumpre a lei, que é amar, através do Espírito Santo, como está em Gálatas 5,16. Mas o que é amar, segundo a Bíblia? Amar é sentimento. É igual o irmão fala assim: eu amo o Vinícius porque ele é meu filho. Mas aí aparece um desconhecido. O irmão nunca vai ter o mesmo sentimento que ele tem pelo Vinícius por desconhecido. Mas o que é amar? O que Jesus ensinou sobre amar? Você deve amar o seu próximo como eu mostrei o que é amar. Como Jesus amou? Foi apenas sentimento? Vem aqui, irmão Edson. Você é bênção, Deus eu te amo. É encher de abraço, de beijo? Não. O que é o amor bíblico? O amor bíblico, meus amados irmãos, é um amor em ação. O que Jesus fez por nós? Não foi só sentimento, não foi só emoção, foi sacrifício, foi ação. Jesus deixou o céu, abriu mão da glória do céu, se encarnou como um homem, pisou nessa terra de pecado, abriu mão do céu para morrer no meu lugar, no seu lugar. Jesus foi o único que cumpriu a lei para que eu e você vivesse pela graça. O amor é ação. O que Deus quer de nós, senão mostrar o amor em ação.
Aí eu pergunto para a igreja atual: será que nós está indo para onde? Para o céu ou para o inferno? Porque a gente vê hoje nas igrejas a falta do amor bíblico, a falta do amor que Jesus mostrou. Será que aonde estamos errando? O que Deus quer de nós? A Bíblia nos ensina algo. Você pode ir para o céu sem profetizar, dom de profecia. Você pode ir para o céu sem ter o dom de cantar, sem ensinar, sem pregar, mas sem amar, jamais. 1 Coríntios 13, olha o que Paulo diz. Coríntios 13. Paulo irá dar uma lista dos dons espirituais. O apóstolo Paulo fala: vocês que desejam dom, buscar com zelo. O apóstolo Paulo fala: tem um dom de profecia, tem um dom da palavra de ciência, da sabedoria, tem um dom de interpretar línguas, tem um dom de discernir os espíritos. Tem um dom de você fazer uma pessoa que nasce com a perna pequena e outra grande. Você tem um dom de operação de maravilhas. Aí Paulo fala: mas eu vou mostrar para vocês um caminho excelente. Eu vou mostrar para vocês um caminho melhor. Paulo fala de dons e depois ele fala: vou mostrar para vocês um caminho melhor. Aí 1 Coríntios 13. Quem pode ler o versículo número 1? Ainda Vinícius. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino tímido. Segura aí. Qual que é o dom que ele está falando aí? O dom de línguas, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens. O que Paulo está trazendo para nós? Olha, Marco. Você que quer aprender espanhol, você pode aprender espanhol, inglês, russo, alemão, mas se você não tiver caridade, amor, será apenas barulho. O mandamento está aí, todos os mandamentos estão nisso. Versículo de número 2, Vinícius. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e todas as crenças, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira qual transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Paulo usa o maior dom que ele vai falar, é o dom de profecia. E o dom da palavra de ciência. Se você tivesse esse dom tão almejado e saber todos os mistérios de Deus, mas se não tiver amor, não serve para nada. A gente vê uma igreja atual que fala muitas línguas, profetiza muito, tem muita interpretação, tem todos os dons a igreja atual, mas o principal que Deus quer de nós é o amor. Nós cumprimos todos os mandamentos só nessa palavra. Versículo de número 3, Vinícius. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda Dom de socorro. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Tá errado isso aí. Aqui ele errou. Porque eu entregar minha vida como um mártir, e ele está falando, e se não for amor, não aproveita nada. Por exemplo, o Vinícius entrega sua vida pela Juliana. Vinícius é um mártir, entregou sua vida e sacrificou pela Juliana. Aí Paulo fala: mas se não tiver essa intenção, se a motivação não for amor, não serve para nada. Ou seja, não tem muito de pessoas religiosas que se matam pela fé deles, mas não tem proveito nenhum, porque não é amor, não é motivação correta. Paulo fala:
Você pode destruir toda a sua casa, você pode vender lá em mais seu apartamento, vender sua casa, seus filhos, sua esposa, para dar para os pobres, mas se a intenção, se a motivação não for amor, não serve para nada. Então, a motivação conta. Qual que é a minha motivação? Nossa, isso é forte. Qual que é a minha... Oh, Jesus, tem misericórdia. Qual que é a minha motivação de estar ensinando aqui? Qual que é a motivação do pastor Valdir de mandar mensagem para os irmãos, de se preocupar com os irmãos, de pastorear a igreja? Qual que é a sua motivação de estar aqui me ouvindo tão pacientemente? Qual que é a tua motivação de entrar nessas portas dentro? Mas se for amor, louvado seja Deus. Porque tem muita gente, Paulo fala isso em Filipenses, que prega, pastor Valdir, mas prega para fazer o nome dele. Tem gente que prega por causa de status, por poder e por demais motivações erradas. Tem gente que canta para aparecer, tem gente que profetiza para mostrar quem tem, que pode, que é. A motivação está errada. Então a motivação de eu estar ensinando aqui tem que ser qual a motivação? Eu quero um dia ver você me ensinando. Aí a motivação é louvada. Eu quero ver um dia o Vinícius está pregando aqui, eu aplaudindo, glorificando a Deus, porque eu falei, meu Deus, valeu a pena aquela escola dominical de quinta-feira. O pastor Valdir, ele pastoreia porque ele quer ver a igreja evoluindo, crescendo e sem contar no céu, porque o amor é o passaporte do céu. Versículo 4, Vinícius. A caridade é sofredora, a benigna é caridade, não é invejosa. A caridade não trata com a rivalidade, não se sobrepõe. Ai. Olha o que Paulo fala agora. Paulo fala o que é o amor e o que não é o amor. Paulo fala, você quer cumprir os 10 mandamentos? Vou te mostrar qual que é. O maior que nos dá o caminho de excelência. Nossa, Paulo, tem um caminho melhor que profetizar, melhor que pregar, melhor que ensinar. Tem um caminho de excelência. Vou te mostrar agora o maior nível de maturidade cristã, o maior nível que você pode parecer que você é como Cristo. Não tem erro. Aí Paulo fala, o amor é sofredor. Sabe quando você sofre uma alma, sofre por alguém que está perdido nas trevas? É amor de Deus. Pastor que sofre pela igreja, é o amor de Deus dele. Você que sofre pela sua família, é o amor de Deus. Você que sofre pela obra, você que sofre lá querendo dar o melhor para Deus, você que vê as almas lá enfermas, as almas doentes, longe de Deus, você sente na oração, é o amor de Deus, o amor sofre. Tem um salmista velho que vai falar que Deus é sofredor. O amor é benigno. O que é benignidade? É a motivação correta. Benignidade é diferente de bondade. A bondade é o ato, mas a benignidade é a motivação desse ato. Porque eu posso fazer uma obra boa por irmão aqui com a motivação errada. Eu posso dar um presente aqui, mas qual que é a motivação desse presente? Então, benignidade é a motivação correta. O amor não é invejoso, outras versões está. O amor não arde em ciúmes. Eita, cadê os casais agora, hein? Eu lembro que a Gabi pode testificar isso. Pensa no cara que era ciumento, era eu. Rapaz, lembra, Gabi? Na estação de Ferraz, a Gabi estava grávida. Aí tinha um cara assim, na estação de Ferraz, um monte de gente passando. Eu era bravo naquele tempo. Aí o cara passando assim, olhando pra Gabi, eu já peguei um poema. Você está olhando pra minha mulher por quê? Aí veio outra mulher se separar. Ou seja, eu não te chamo amor de Deus porque o amor é ciumento. Porque o amor não é ciumento. O que é o amor? O amor bíblico é zeloso. Jesus é zeloso. Lembra? O Espírito tem zelo de vós. O que é zelo? É cuidado, é proteção, é vigilância, é mostrar que ama. É ter cuidado, tomar cuidado com aquilo ali. Isso é zelo. Mas ciúmes não é amor. É insegurança da pessoa ou insegurança da outra pessoa. Tem gente que é ciumenta porque ou o cara apontou demais, ou ela, ou a pessoa está insegura consigo mesmo. Aí tem que passar pelo psicólogo, pela psicóloga da avó.
O amor não trata com leviandade, não se exormece. Ou seja, o amor não é soberbo. Diz que ama, mas é soberbo, orgulhoso. Eu prego, por isso eu prego aqui não, quem prega sou eu, é o Michael. Que soberbo, né? O amor é soberbo. Versículo 5. Pode ir aí, Vinícius. Não se porta com a inocência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não é grosseiro, o amor não é vanglória, o amor não busca apenas seu próprio proveito, mas busca qual é do outro. O que você está precisando? Que eu posso te ajudar? Versículo de número 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor não se alegra com as coisas erradas, com a injustiça. O amor gosta daquilo que é certo. Sim, sim, não, não. Amor gosta como Deus faz justiça. A injustiça lá de políticos, de juízes. O amor não gosta disso. Deus é amor. O amor não gosta. Mas quando Deus vê lá a justiça, quando Deus vê você praticando uma boa ação, por exemplo, igual eu tinha um senhor, eu estava sentado assim no ônibus, aí tinha um senhor vindo. Eu já peguei, me levantei, pode se sentar aqui. Ele falou obrigado. Mas qual que foi a minha motivação? Porque ali eu podia dar um lugar para ele, sim ou não. Mas qual que foi a minha motivação? Será que minha motivação, Deus pesou na balança e falou assim: a motivação porque ele é idoso, porque ele é senhor, e a educação certa é o que? Dar um lugar de preferência para ele. Se a motivação foi correta, foi louvável, porque isso é justo. Versículo de número 8. A caridade nunca falha, O amor nunca falha. mas a velha profecia será havendo línguas, cessarão havendo ciência, desaparecerá. Pode continuar. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas o maior dessa é a caridade. Olha, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas essas três virtudes, fé, esperança e amor, o amor é maior que elas. Por quê? Porque quando a gente for arrebatado, nosso corpo vai se transformar. E antes de nós entrar no céu, no Nova Jerusalém, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, onde Deus vai julgar as obras. O mês será salvo, será o julgamento do trono branco de Apocalipse 22. Será o julgamento das recompensas, vai recompensar as suas obras, as suas ações, boas ações. Aí nós vamos entrar no Nova Jerusalém. Lá você não vai precisar mais de fé, porque a fé é você crer naquilo que você não vê. Lá você vai ver Cristo face a face. Não vai precisar de esperança, porque a nossa esperança é Cristo. Nós estamos aguardando o cumprimento dessa esperança. Lá não vai precisar de fé nem de esperança, mas vai precisar de amor. Por quê? Porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. A natureza de Deus é o próprio amor. Então o que Deus quer de nós, para concluirmos aqui, você vai aprender sobre cada um dos 10 mandamentos, mas estou enfatizando já a listinha toda sobre o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós? Primeiro, andar em amor, falar a verdade em amor, enxergar ou ver amor e viver em amor. Efésios 5, 1 e 2, andar em amor. Deus quer que nós andamos em amor. Efésios, capítulo número 5, versículo de número 1 e 2. Olha o que Paulo fala. Eu já te mostrei que o amor é sentimento, porque eu posso ter uma consideração, um afeto por um e por outros não. Por exemplo, eu amo a minha esposa, mas eu não devo amar a minha irmã. Eu devo amar como Cristo amou. Eu não preciso sentir o sentimento, porque o amor é ação. Eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus e se amar. Então nós devemos andar em amor,
Efésios 5, 1 e 2. Quem pode ler? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Andai o quê? Em amor. Sede filhos imitadores de Deus. Você foi salvo para ser filho. Imitai a Deus andando em. Então nós devemos andar em amor. E o amor é ação, atitude que glorifica a Deus. Mas também nós devemos falar em amor. Efésios 4. Deixa eu ver isso agora, Juliana. Efésios 4, versículo 15 e 16. Devemos falar em amor também. Andar em amor, falar em amor. Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha que forte. Seguindo a verdade em amor. Eu devo falar a verdade para você em amor. Mas que interessante isso aqui. Porque o amor que é Jesus Cristo, todo mundo sabe que Jesus é amor. Mas esse amor nunca deixou de falar a verdade. Esse amor falou assim: se o teu braço te escandalizar, arranca. Porque é melhor você entrar coxo no reino de Deus do que os dois ir para o inferno. O amor, que é o amor, ele fala assim: você quer me seguir? Nega a si mesmo e toma a sua cruz. Ou seja, o amor, ele se complementa na verdade. Não existe amor sem verdade. Isso é balé do mundo. Jesus é amor, você tem que falar do amor e respeitar o que eu faço. O amor, ele te ama, ele não aceita de qualquer maneira. E devemos ver em amor. Aqui é forte. Marcos 10, 21. Devemos andar em amor, falar a verdade em amor e ver as pessoas em amor. Marcos 10, 21. Tinha muita mais coisa, mas deixa para a próxima. Quem achou Marcos 10, 21? Pode ver. Jesus, olhando para ele, o amor, ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, e dá aos bens, aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Senhor Marcos, né? Na minha versão diz assim: Jesus olhou para aquele jovem rico. Na minha versão diz assim: e amou. Aquele jovem, mas ele estava apegado às riquezas. Ele cumpriu os mandamentos. Olha aí, os 10 mandamentos. Ele cumpria todos os 10 mandamentos. Só faltava 2, os principais: amar Deus acima de tudo e o próximo. Porque Jesus falou o quê? Já que você é rico, ao que Jesus, ele estava apegado na riqueza. Ser rico não é um problema, é ser apegado à riqueza. Ele amava a riqueza. Jesus falou o quê? Vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois ele segue. Aí ele se entristeceu porque era rico. Só que o texto vai dizer assim: e Jesus olhou para ele e amou. Jesus sabia que ele não queria seguir Cristo, que amava mais os bens do que a Jesus, e não ia seguir Jesus por causa dos bens dele. Mas o texto diz: e Jesus olhou para ele e amou. Jesus andava em amor, falava a verdade em amor e olhava em amor. Agora eu pergunto: como que nós temos andado? Como nós temos enxergado o nosso próximo? Isso é cumprir os mandamentos, irmão. Se a gente conseguir cumprir somente isso, pode ter certeza que as bênçãos de Deus seguem. Investimento do céu, porque você está cumprindo o que Jesus deixou. Se a gente ler o Novo Testamento, é só esse mandamento que vai resumir toda a lei. Ama o teu próximo da forma que eu te amei. O mandamento eu te dou, que você ama da forma que te ama. Quer acordo para o casamento? Efésios 5. O marido deve amar
como Cristo ama a igreja? Amor. Quer cura para a obediência do filho? Os pais devem amar seus filhos com o amor de Cristo e os filhos igualmente. Quer ter um serviço abençoado, seu funcionário abençoado? Serve o seu chefe lá com amor. Quer ser um obreiro, um pastor, um pregador abençoado? Só ama. E Deus investe em você. Amém, meus amados irmãos? Esse é apenas o resumo de toda a revista, um resumo é isso. Mas a gente vai enfatizar nas próximas aulas cada tópico e Deus vai ser glorificado. Queria passar para a irmã Eidas e vamos aplaudir Jesus que está aqui e que te ama e que nos ama.